Pai, te agradecemos, Papa, Totondio, pela sua presença. Bona bojalisa minayo, nesta tarde. Na boca ya lelo. Temos glorificar o nome de Jesus. Toliguito tombola como na Jesus. Viemos exaltar o altíssimo nome
Toye koneto la kombo yo le kilikolo. Au nom incomparable, Kombo ye kokani na motote. au nom du nosso Senhor, Kombo ya nkolo na biso. o Rei dos Reis, Kumu ya o bakumu. Senhor dos Senhores, Mokonzi ya a bakonzi. paz das paz, Kimia ya kimia. Jesus Cristo de Nazaré. Yesu Kristo de Se Nazareth. podemos aplaudir pela glória de Soki Deus. tokoki kobeta maboko mpona lokumu na Podemos Yesu. aplaudir pela glória de Deus. Soki kobeta maboko mpona lokumu na Yesu. Podemos aplaudir pela glória de Soki Deus. maboko na milolo tokoki kobima mpona Jésus. Aplaude, aplaude, aplaude. Beta Jesus. Amém. Ingeta Graças a Deus. lokumu na Yahweh. Queremos ler a palavra de Deus, depois vamos sentar. Tolingi kotanga makomi ya Nzambe sima tokofanda. Tem um texto bíblico que me foram dado do 2 Samuel, capítulo 1, no seu versículo de número 19. Ezali texte biblique epesa melinga 1 de Samuel chapitre 1 na verset 19. E será onde que nós vamos tirar o nosso tema. Pe ezali nde esika tokobimisa mama na likambo na biso. Me ajuda a ler? 1 Samuel chapitre 1 verset 19. Leia o nome de Jesus. Amém. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram a sua... Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 19. 2 Samuel Uhum. 1, 19. Ok. Vou ler ici. 2 Samuel 1, 19. Ah, ornamento de Israel, Uhum. nos teus altos fui ferido. Uhum. Como caíram os valentes? Palavra do Senhor. Amém. Obrigado. Podemos retomar nos assentos. Tokoki kozwa bisika na biso ya kofanda. Queria agradecer a Deus nesta terceira semana, Nalingaki natonda Nzambe na 3e semaine na oyo. nossa escola, que começamos com sucesso e estamos a continuar com sucesso. Ya école na biso tobandaki yango na succès pe tozali kokontinue yango na succès. Agradeço o visionário, Natondi visionnaire o homem de Deus e o embaixador Paulo Kazinga, moto na Nzambe ambassadeur Paulo Kazinga pela esta grande visão que ele tem pona emoniseli ya munene azalaki nango para levar nós a estudar sempre. pona komemaka biso kotanga ntango O nyonso. conhecimento não acaba. Boyebi ekosila E te. convém sempre estudar para descobrir as coisas grandes. Pe esengeli kotanga ntango nyonso pona koyeba makambo ya minene. Temos o tema a guerra da representação. Tozolobela guerre ya représentation. E o meu subtema que me foram dados são as causas Suteme pesa melingai as causas das mortes prematuras ezali ba cause ya mort prématurée dos cristãos campeões. ya ba Cristo champion. Aqui nós queremos falar as causas Awa tolingi tolobela ba cause que faz com que os campeões cair e perder o campeonato. oyo esalaka ba champion bakweya pe baperdre bitumba. Amado, eu quero você entender que existe uma realidade debaixo do tempo. Molingami nalingi ososolaka eza na réalité moko na se na ntango. Até o próprio nosso Senhor Jesus Cristo tinha nos antecipados. Ata Yesu kolo na biso ayebaki na koyebisa biso No yango. Mateus 10:16 diz que eis que vos envie no mundo Na onde Matthieu que 10, tem lobos. alobi botala ete natindi bino lokola bapate na kati ya baours. No meio dos lobos, Na kati ya seja baours prudente bozala prudent como serpente lokola e baserpent simples como e as simple pombas, lokola como a bapigeon. pomba. Amém. Amen. Aleluia. Seja prudente Zala prudent como serpente, lokola serpent, simples como a pomba. simple lokola pigeon. O nosso tema é muito importante, esse subtema. Subthème na biso ezali très important. Muitas vezes costumamos a ver os efeitos, mas nunca pensamos, talvez, estudar as causas. Ala mingi tomonaka makambo esalami me tomitiaka te kotanga nini ememi yango esalama. Deixa-me definir o meu tema. Tika napesa limbola ya temi na ngai. As causas. Ba cause. Esta palavra quer dizer Liloba oyo elingi nde koloba o que faz as coisas existem. oyo esalaka makambo ezala.
o que determina o surgimento de um efeito ou de uma reação. oyo determinaka kobotama ya efeto réaction. Muitas vezes costumamos ver só os efeitos, Mbala mingi totala kaka oyo esalami. mas o que provoca os efeitos Kasi oyo ebotaka kosalama é isso que chamamos causas. yango tobengaka cause. Quando fala morte, Tanto tolobeli kufa é o ato ou efeito de morrer. ezali efe ya kokufa. É o fim de uma vida animal ou vegetal. Suka ya bomo ya banyama to ya biloko. Prematura. Prémature. Quer dizer que uma coisa morreu precoce, cedo. Prémature linko lobeloko ye kufi yambo ya tanango. Que não morreu ao seu tempo. Oye kufi te na tanango. Amém? Amen. Dos cristãos. Yaba Kristo. Quando fala cristão, Tanto tozobela mo Kristo. entendemos que um cristão é um discípulo de Jesus Cristo. Yebi ete mo Kristo asa mo yekoli na Yesu E Kristo. todos os cristãos são os que são chamados fora do mundo. Pe ba Kristo nyonso baza bato babengami libanda ya mokili. Os cristãos são aqueles que são chamados fora do sistema real que está passando no mundo. A Kristo baza bato babengami libanda système réel ya makambo eza na mokili. Fora do pecado, Libanda ya lisumu. fora da idolatria, Libanda ya kogumbembela fora bikeko. da mentira, Libanda ya kokosa. fora de todos os aspectos diabólicos. Libanda ya bijalisami nyonso ya satana. E o campeão, Pe champion. campeão quer dizer um vencedor, Champion aza molongi. aquele que ganhou. Oyo alongi. Aleluia. Amen. Agora, querendo falar as causas que fez que a gente que ganhou morrer cedo. Tolingi kolobela biloko esali bato oyo baganye bakufa. A igreja é chamada a vencer. Église ebengami mpona kolonga. Não estamos a lutar para procurar a vitória. Tozobunda te mpona koluka elonga. Mas a vitória já habita, vive conosco. Kasi elonga ezali daje kati na biso. Eu venho te dizer, amado, Naye koyebiso ndeko. nesta maratona, nessa escola, Na kati ya ekole oyo. tu não vieste para vencer. Yo yete polonga. Mas a marca dos vencedores já encontra dentro da sua vida. Kasi marka ba victorie eza na kati na yo. Somos vencedores Toza e balongi. seremos sempre vencedores. Pe tokozala kaka A balongi. Bíblia diz até são mais que vencedores. Bible kuta lobi toza koleka Se balongi. tem vencedor, Soki eza na balongi. tu és mais que vencedor. Yo za koleka balongi. Se existe vencedor na tua família, Soki balongi na libota no bazali. que pode ameaçar a família, Oba koki koningisa que pode famille. se levantar na tua família, Otelema na famille na yo. que pode se posicionar na tua família, Bakoki se positionner na famille na yo. saiba que você é mais que todos eles em nome de Jesus. Yeba ke yo za koleka bango na kombo na Yesu. Aquele que está em ti, Oyo aza kati na yo. venceu no céu, Alonga na likolo. venceu na terra Alongi na e mabele. venceu embaixo da terra. Alongi na se na O mabele. seu nome é o vencedor dos vencedores. Molongi ya E malongi. tu és o portador do vencedor dos vencedores. Yo za mobemi ya molongi ya malongi. Aleluia. Amen. Oh, aleluia. Você entende dessas coisas, né? Est-ce que vous sostola És makambo? mais que vencedor. Oza koleka molongi. Porque o Criador Po ete mokeli está na sua vida. aza na bomoi na Você é yo. o portador do Criador. Yo za momemi ya mokeli. Diante do Criador, Liboso ya mokeli. todo joelho anda a se dobrar. Mabolongo nyonso Eu egumbamaka. descobri na minha Bíblia, Nga na moni na biblia na ngai. até o fogo anda a adorar a Deus. Ata moto egumbamelaka Anda a se nzambe. humilhar diante de Deus. Efukamaka liboso na nzambe. Até o mar anda a se humilhar diante de Deus. Ata bibale egumbamaka liboso na E nzambe. você, filho de Deus, portador de Deus, Yoza mwana nzambe momemi ya nzambe. quando entende da tua posição, Soko oyebi position na yo. saiba que nenhuma tempestade aqui na terra pode diminuir Yes. a tua qualidade, a Yes. tua personalidade, Yes. a tua campeonato. Yes. Yebete mo pepe moko te ko ikolongola kibolongi na yo. Qualquer a coisa, Ata eloko nini. qualquer a força Ata makasi que nini. pode se levantar, Oyo ko ikotelema. qualquer tempestade Ata mo pepe que ndenge pode nini. se levantar, Eko ikotelema. com a missão de destruir sua vida, Na mission ko bebisa bina saiba yo. que ao fim Yeba ke na suka. será destruído Yango nde
koloba que você kwete yo esse mais que vencedor. oza koleka molongi. Você Yes. é o portador Yo oza do momemi espírito ya do molimo mais que vencedor. oyo aleki balongi. Aleluia. Amen. E por isso naquele dia quando deitaram Shadrach, Meshach e Abednego no fogo, Yango ntango babwaki Shadraki Meshaki Abednego na moto, o fogo viu um adorador de Deus descer, moto emoni mokumba meli na kolo azokita portador de Deus. momemi ya Nzambe. O fogo ficou calme sem mexer. Disse que aqui Moto. não posso mexer. Amifandisi kimia na kwena yesa koningana bi awa na kweko ningana te. Amado, você tem uma posição. Yo oza na position. Você tem uma posição oza na que position ninguém moko. pode te mexer nesta Moko terra. ta kweko ningiso na mokili oyo. Aleluia. Yo. O meu tema está contribuindo nessa escola Mama na likambo na nga oyo ekobakisa eloko na ekole oyo para levar um entendimento mpona komema bososoli e a sabedoria. mpe bwania. Tentei escrever até aqui, estou a continuar a escrever. naluki nakoma mekino awa nazokosilisa te. O filho que está a digitar já está com 34 páginas. mwana oyo azali kobeta komi na batrain quelque Mas eu part estou a continuar a me escrever. nazokokomaka kaka. Acho que se o fascículo vai sair, pode sair de 70 ou 80 páginas. nakanisa soki nabimisi buku nango bandeko ekoki kozwa Mas 70 page. estou a lutar talvez até o fim da semana para fazer sair esse fascículo. me nazobunda kino suka semaine nameka kobimisa silabisi oyo. Existem muitas causas, amado, bakozi eza ebele bandeko que faz que os campeonatos cristãos oyo esalaka bakristo champion morreram cedo. bakufa No avant ministério, na na ministère vida cristã na vie e chrétienne na vida real. mpe na vie réelle. Pelas experiências, na nzela ya expérience pelos anos que temos no ministério, na baane nakoli nango na ministère Deus me ajudou a conhecer ele desde a minha infância kolo asungi nga koyeba ye wuta bomwana na e ngai. foi corista no 1974. nazala koriste na 1974 Ainda estava criança wana nazala ni mwana mokie e continuo na vida cristã. naumeli na bomo ya bokristo. E no 1989 na 1989 foi elevado como ministro. natelemisamaki lokola E ministre. de 1989 até hoje, euta 89 kino lelo eu passei muitas realidades e muitas experiências no ministério. nga naleki banzela ebele na kati ya lontomo oyo. E dentro dessas quer dizer, experiências que nós passamos, na kati ya makambo oyo ngai namoni os mais velhos nos aconselhavam 3 pontos essenciais bankolo bazalaki kotalisa biso makambo misato que sempre levava a morte na vida dos ministérios e na vida de agente. oyo ezalaki komema kufa na bomo ya bato mpe ya baministre. Esta morte prematura. la mort prémature Aleluia. iyo A primeira coisa, eloko ya liboso nos ensinaram sobre orgulho. bayekolisa biso na ntina ya lolendo. Orgulho lolendo é um pecado, amado, eza lisumu que prepara a pessoa a morrer cedo, oyo ebongisaka moto akufa avant temps perder o seu destino, koperdre destine na yo. não chegar onde que Deus preparou para ele. esalaki ete moto akoma te esika nzambe aprepare mpo na ye. No 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, na 1 Pierre chapitre 5 verset 5 no parte B, na parti nango mpe a Bíblia diz: biblia elobi Deus nzambe é aquele que faz graça aza oyo azosala ngolu aos humildes, na bato ele bamikitisi resiste mpe os azoresiste orgulhosos. baorgueille. Orgulhoso, yes orgulhoso orgueille moko não pode prosperar e não pode ir longe com Deus. akoki kofuluka te to kokende mosika na nzambe Porque o primeiro orgulhoso po ete orgueille ya liboso foi o diabo Satanás. ezala satana le Ele se diable. orgulhou no céu. ye asalaki lofundu na Queria se likolo comparar com Deus. alingai komikokisa na nzambe Queria subir em cima de Deus. alingai mata likolo ya É nzambe isso que fez com que Deus lhe deita na terra yango esali nzambe abwake na mabele e acabou mpe esili com a sua carreira diante de Deus. na carrière na ye liboso na nzambe. Aleluia. iyo Eu gosto muito de ser humilde. nasepelaka mingi Eu komikitisa muito ser sempre humilde. nasepelaka komikitisa. O meu filho que está me interpretando aqui mwana na ngai azolimbola ngai é awa um filho biológico, aza mwana na ngai na musuni ministerial na ministère e biológico. mpe na musuni. Aleluia. iyo Se você lhe olhar bem, vai ver que tem um traço meu, não é? soki otali ye malamu Hein? olobi ukloni. Aleluia. Ah. É o filho que nasceu nas minhas mãos, cresceu
Qu'est-ce que éduquer desde sua infância até hoje? Aza mwana koli na maboko na ngai akomeli na edike ye ngai Ele moko. passou na minha escola quando dava ainda aula da Aleki teologia. na école na ngai tanga nazopesa nanu ba formation. Formação bíblica, Formation teológica. biblique théologique. Ele foi o aluno. Yazala mwana classe. Aleluia. Iyo. Mas depois, Na sima eu parei de estudar. ngana tiki Ele kotanga. continua a estudar. Ya continue kotanga. Chegou até na licenciatura. A comité na licence. Ele me convidou, papá. Ya yebsinga papa. Você pode continuar a escola. Soko iko continue no Eu voltei kotanga. mais a estudar. Ngana zongi su kotanga. Eu com meu filho. Ngai na mwana na ngai. Entramos, sentávamos no mesmo banco. Tobandai kokota tovana na kiti moko. Filho que eu ensinei. Mwana ngana Um yekolisi. filho que eu nasci. Ngana boti. Filho que eu preparei. Ngana preparei. Filho que eu libertei na Mwana libertação. ngana delivré. Sentar junto. Mais tovande longo. Estudar. Tozotata. Acabamos junto. Tosirisi longo. Recebemos diploma de doutoramento no Tosi mesmo diploma dia. doutoramento elongo. Deve ser Komikitisa. Iyo. humilde. Yes. Eu declaro. Ngana sambeli. Esta graça da humildade Ngolu oya komikitisa. entra na vida de uma pessoa. Ekota na bomo ya moto moko. Deus anda a levar os humildes mais longe. Zamba memaka bato bamikitisa ka musika koleka. Quando você começar a notar dentro da sua vida Ndeko soki bandi komona na bomo ina yo. o espírito do orgulho começar a subir, Molimo lo fundo ezolata yo. procura buscar a Deus. Luke longi na Vai nzambe. procurar chutar esse espírito. Po okimisa molimo wana. Porque não vai avançar. Po kokende liboso te. Vê mesmo os músicos, Tala taba musicien. intercessor, Ba intercesseur. servo de Deus, Ba serviteur de homem Dieu. de Deus. Bato na Quando nzambe. já começa a se orgulhar, Soki lo fundo elati ye. saiba que a queda já está pronta. Yebaki kokwea ne komi pembe. Iyo. Aleluia. Amen. dia o ambassador estava me falar, papá, sabe essa igreja que você construiu, se fosse outros aqui nessa cidade, Ngolomoka ambassadeur ebsinga oyebi église otongiso ki bato mususu na mboka oyo. eles serão mais orgulhosos. Nde lati lo fundo lokola kasaka. Mas eu agradeço a sua humildade. Me ngai nasepelaka na komikitisa na yo. Aleluia. Iyo. E o segundo conselho que leva à morte, Deuxième conseil ememaka na kufa que prématuré. os mais velhos nos ensinaram, Oyo bankolo balakisi biso. era o espírito da cupididade, a Ezalaki avareza de dinheiro. molimo ya koluka ya kolinga mbongo koleka. Amar muito dinheiro. Lokoso ya mbongo. Amado, amar muito dinheiro hoje um dia Bandeko kolinga mbongo makasi lelo. acabou a carreira de muita gente. Esilisi carrière ya Muitos batebele. perderam o seu sucesso. Bato ba perdre succès na bango. Seja os ministros de Deus, Ezala basali na nzambe. seja os filhos de Deus. Ezala bana na nzambe. Quantos filhos de Deus Combien ya bana na nzambe? traíram Jesus Cristo por causa de dinheiro? Yes. A trahir Jésus kaka mpona mbongo. Um intercessor Intercesseur. que andava muito aqui, Asambelaka mingi awa. mas é o terceiro gabinete quer dizer, de um homem que tem dinheiro X. Mais aza troisième bureau ya mutu moko aza na mbongo moko boye. Ela está aqui. Ya aza awa. Quando chega o tempo do Ramama manda Soki komi era kosambela mas depois, Mais sima. terceiro gabinete. Aza troisième bureau. Mwasi ya misato. Então trair Jesus Bazo trahir Jésus. só por causa de amar. Kaka mpona kwanza dollar. Aleluia. Iyo. Aleluia. Muitos mesmo na Bíblia, Ebele atako na Biblia. por causa de amar muito dinheiro, Na tina kolinga mingi mbongo. acabaram cedo com o seu ministério. Basilisa mbangu ministère na bango. Vou dar dois exemplos para nós avançar. nakopesa exemple mibale O totamboli. primeiro exemplo é de Acão, Exemple ya liboso eza ya Akan. que era um soldado dentro do grupo de Israel. azalaki soda na kati ya groupe ya Israël. Josué capítulo 7. Josué chapitre 7. Pode ler em casa o primeiro versículo okoki kotanga na ndako premier verset. e descer até o fim. okititi na suka Aqui chapitre. fala de um homem que amava muito dinheiro, chegou até ao ponto de desobedecer na palavra de Deus para roubar o tesouro. E esse tesouro levou ao fim a morte prematura da sua vida, do seu ministério. awa bazolobela mutu moko azalaki na lokoso makasi ya mbongo ememaki ye apuka mobeko ya nzambe mpe ebomaki ye avant. Aleluia. Amen. Segundo exemplo, temos Ananias e Safira. exemple ya mibale eza Anania na Safira. Atos capítulo 5, Acte chapitre 5. pode ler o primeiro versículo até o versículo 11. okoki kotanga verset ya liboso ntina verset 11. E aumenta também Judas Iscariote. okoki mpe kobakisa lisusu yuda l'Iscariote. Aleluia. iyo. Aleluia.
Muitos de nós perderam a vida cristã por causa de dinheiro. ebele na biso baperdre bomoi ya bokristo likolo ya mbongo. Venderam Jesus Cristo. Bateki Yesu Kristo. Entraram na corrupção. Bakoti na corruption. Já se afastaram de Deus. Baseloigner na Só Nzambe. por causa de dinheiro. Kaka mpo na mbongo. Hoje um dia, Lelo oyo. muitos servos de Deus. Ebele basali na Nzambe. Eu fui na África do Sul. Nga nake na Afrique du Sud. Me falaram aquilo que me falaram. Balobeli nga makambo balobeli ngai. Mostraram muitos que nós não são grandes homens. Balakisi nga mingi tomonaka bato minene. Já venderam Jesus. Mais si batrahir Jésus. Há coisas, amado. Eza na makambo Só por bandeko. causa de ter o dinheiro. Kaka mpo na ozala na mbongo. Eu declaro. Nga na sambeli. Esse aspecto não vai entrar na sua vida. Aspect oyo kokota te na bomoi na Não yo. vai morrer cedo por causa de dinheiro. Okokufa vante mpo na mbongo. Declaro na vida de uma pessoa. Sambeli na bomoi ya mutu Esse moko. espírito não vai entrar na sua vida. Olimo oyo kokota kati na yo te. Você vai prosperar segundo a vontade de Deus. Yoko prospérer na volonté ya Nzambe. Em nome de Jesus. Aleluia. Iyo. A terceira razão, o terceiro conselho nós aprendemos Troisième conseil biso toyekoli. é amar as mulheres. Ezali kolingalinga basi lokoso basi. Impudicité L'impudicité. ou fazer mão escolhe. Tokosala bashwa ya mabe. Aleluia. Amen. Só mulher pode acabar com a sua vida. Mwana mwasi akoki kosilisa ministère na Morrer ye. cedo. Kokufi avant. As mulheres. Basi. Aleluia. Iyo. Hoje um dia, se ir no hospital entrar, naquela coma, onde naquela sala de isolamento, vai ver mais de velhos a chorar com muito dinheiro, barriga grande, mas já está a chorar porque já apanhou sida, já apanhou uma doença que está lhe levar à morte. Tudo Yes. isso foi o quê? Através das mulheres. Lelo oyo soko oke na hôpital okokuta na bakoma bamikolo baza na mbongo ebele bazolela po azwi sida likolo ya basi. Muitos homens de Deus estavam fortes Bato na Nzambe ebele bazalaki makasi no ministério. na ministère. Graça forte de Deus. Ngolo ya makasi ya Nzambe. Mas hoje um dia abaixaram. Mais lelo bakita. Até já estão procurar pegar. Kutu bazoluka quelque part Porque basiema. estão vendo que a graça de Deus se separou dele. Po bazomona ngolo ekabwani na Só bango. por causa das mulheres. Kaka mpo na basi. Viver a vida do adultério Bawumeli na bomo yekobo. ou viver a vida da fornicação Bawumeli bomo ya fornication. vai baixar o seu ministério. Ekokitisa Vai ministère na yo. abaixar você não avançar. Ekokitisa yo avancer te. Presta atenção, amado. Yes. Cuidado Keba com a vida das mulheres. na bomo ya basi. Cada mulher que você está se juntar com ele, Mwasi na mwasi ozosangana ne nzoto. saiba que está criar um combate espiritual na sua vida. Yeba ke ozali kokela bitumba molimo na bomoi na A yo. Bíblia diz que duas vão se unir, quer dizer, mulher e homem que se uniram, tornarão uma só carne. Bibele lobi mwasi na mbali soki basangani bakomi ka nzoto moko. Significa que depois você se juntar com uma mulher, Lingo loba nsima ya kosangana na mwasi, todo o espírito da mulher, molimo nyonso ya toda a mwasi. força que estava na mulher, Baforce nyonso ezali kati na você ye. compartilharam. Kokomi kopartage yango. Se ela estava limitada, Soki azalaki limité. você também recebe uma parte da Yo limitação. mpo ozwi mwa ndambo ya Se limitation. ela tinha complicações, Soki azali na você bacomplication. também recebe uma parte. Yo mpo ozwi mwa parti. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Creio que estamos na escola, né? Na kanisa toza na ekole. E eu sabia, já falei no ambassador, que o meu tema, acho que poucos vão começar a responder amém, mas eu vou continuar só. Ngasi nazaka ambassadeur na temi na ngai oyo bato moke bakoloba meme ngai na koteya kaka. Porque é um tema de disciplina que me deram e vou pregar da forma que me deram. Po eza teme ya discipline na koteya yango na lolenge bapeseli ngai. Mas ver outros irmãos estavam fortes na intercessão. okomona bandeko mosusu bazalaki makasi na kosambela. Babarama, caraba. azoparla langue lokola angelo. Mas só depois de olhar uma menina também na intercessão, Mais nsima kotala jeune fille moko na intercession e cair com ele, akweyisami na ye ele vai lhe jetar o espírito, talvez, de bloquear, de limitação, da akotisi molimo ya fraqueza, da limitation maledição. ya kolemba E ya amanhã binakeli você mabe. vê que o irmão que não dormia na intercessão começa a dormir. omona ndeko banda kolala na intercession te nakomi konimba azonimba motu ezokende Foi injetados, bakotisi ye recebeu deja venenos. batie deja fene Muitos amados ebele bandeko estão na igreja. baza na église A vida dele se complicou bomoi na bango epepa porque ele se juntou com uma mulher que não sabia. po ete asangisi nzoto na mwasi ayebaki Ele ye se te juntou com um homem que não sabia. to na mobali oyo ayebaki te. Amado ofereceu o seu corpo. ndeko kokaba nzoto na yo Viver a vida da fornicação kovivre na fornication vai te levar nas limitações cedo e morrer cedo. ekomema na balimitation makasi mpe okokufa E avant vai perder muita
muitas graças cedo. Pe okobungisa bangolu ebele E avant. vai perder muitas bênçãos cedo. Okobungisa mapamboli ebele avant. Nós já ouvimos, Biso si tomona. já Si toyoka. uma pessoa Moto moko. que avançava com a força, Azokende na makasi mas nyonso. depois de se juntar Mais sima kosangana uma nzoto. mulher a X, Na mwasi moko. a vida dele baixou, Bomo inekiti. a vida de oração baixou, Bomo ya prière a vida esili. do ministério baixou, Bomo ya ministère a esili. sua carreira baixou. Carrière na yesili. Eu levanto minhas mãos. Na tomboli maboko na Estou a ngai. declarar na vida de uma pessoa. Azosambela na bomo ya moto O moko. Senhor não vai permitir Yawa kotika te. você se abaixar em nome de Yoki tana Jesus. kombo na Yesu. A graça e a misericórdia de Deus Oluna mawanzambe. seja contigo. Ezala na yo. E que o Senhor renova mais Yawa renouveler uma lisusu. nova força Makasi ya sika. para que você vencer Poyo longa. esta força embaixo do tempo. Makasi yo na se na tango. Em nome de Jesus. os mais velhos nos disseram: Bamikolo baloba na biso. é difícil Eza passe. ver alguém que venceu essas três coisas. Omona muta longi biloko misatu. É difícil. Eza passe. Se ele não é adultério, não é Soki aza muteko bote. vai com um pouco de orgulho. Mokomona mwa mapeka. Se ele não é orgulhoso, Soki aza muta vai ver lolendo um te. pouco lá, vai receber Omona kotia dinheiro. mbongo. Hein? Essas coisas sempre trazem ameaças à vida da Oyo gente. ingisa kaka bomo ya bango. Mas Asi. o vencedor de Golgotha, Molongi ya Golgotha. ele já venceu essas coisas. Esse alonga makambo E oyo. pode vencer também no seu ministério. Okoki kolonga na E ministère pode na yo. vencer também na sua vida essas Okoki coisas. kolonga na vino makambo oyo. Eu estou a depositar a marca da libertação desse espírito Yes. na vida de vocês. Yes. Esse espírito Molimo oyo. não vai vencer sua vida. Ekolonga te pomoi na Não yo. vai levar a morte na sua vida. Ekomema te kufa kati na yo. Em nome de Jesus. Imagina o homem mais forte como Sansão. Kanisa moto ya makasi lokola Samson. Delila vai acabar com a vida dele tipo brincadeira. Mais mwana mwasi moko asilisi bomoi ne lokola kosakana. Tipo brincadeira. Ndeti kaka bazosakana. Sansão acabou com a vida. Mas Samson asili kombo ebungi. por quê? Kaka É por causa do dinheiro, da mulher. pona kaka mwasi. Ele se entregou à mulher Yes, ya mipesi na mwasi. e a vida dele estragou. Pe bomoi na ye baby. Sansão. Samson. Você pode imaginar ver Salomão. Soki tokoki kotala Salomo. Quando vejo a vida de Salomão, Soki natali bomoi ya Salomo. às vezes fico a chorar. Adefa nazolela. Homem que beneficiou a graça de receber a inteligência e a sabedoria. Mutu oyo azwi ngolu parte de ya Deus. kozwa mayele na bwania epai ya E Nzambe. a Bíblia diz, Biblia elobi desde do princípio e até na época dele, não havia ninguém que era mais sábio do que o Salomão. wuta bato balekaki ye kino ye moko te azalaki na bwana lokola ya Salomo. Homem mais inteligente. Moto ya mayele asukisa. Mas só por causa das mulheres, Kasi kaka mpona basi ele desviou no caminho de Deus. ya longwe na nzela ya Nzambe. Morreu espiritualmente no caminho de Deus. Akufi na molimo epai ya Nzambe. Ele começou bem no 1 dos Reis, capítulo 3. Abanda na ye bien na 1 Roi chapitre 3. Pode ler o primeiro versículo até o versículo 5. Okoki kotanga na premier verset na 5. Mas a Bíblia diz, Kasi Biblia elobi na sua velhice, na bokoli na por ye causa das mulheres, likolo ya basi ele desviou. ye abungi nzela. 1 dos Reis, capítulo 11, 1 Roi chapitre 11. a partir do versículo 3 À partir du verset 3, até o versículo 4. ti na verset 4. Aleluia. Amen. Creio que foi uma introdução por mim. Na kanisa pona nga ezali introduction. Agora quero abrir outras causas das mortes prematuras dos cristãos campeões. Siko nalingi nafongola bakozi ya bamort prématuré ya bakristo Que estou a champion. escrever agora. Oyo ezalaki kaka conseil siko oyo nazokoma yo nalingi nalobela. Primeiro ponto: Premier point, se habituar com Deus. komesana na Nzambe. Alguém pode me ajudar a falar? Se habituar com Deus. Tunganga loba nanu komesana na Nzambe. Aleluia. Yes. Quando um filho de Deus, Soki mwana moko ya Nzambe, homem de Deus, moto na Nzambe, começa a se habituar com Deus. abandi nde komesana na Nzambe. Quando começa a notar em ti hábito de se habituar com Deus, Soki omoni kati na yo bizaleli ya komesana na Nzambe, no seu ministério, na ministère na yo, no seu canal cristão, na kati ya vino chrétien,
Amado, saiba que estás aproximando a queda. ndeko yeba kozo pusana na kokweyisama. A Bíblia nos deu um exemplo muito importante, muito chocante e muito notado. Biblia epesi biso exemple moko ya makasi oyo tokoki komona. Homem muito excelente. Moto moko ya excellence E makasi. seu nome era Moisés. Kombo na ye ezalaki Moïse. Moisés era homem muito inteligente. Moïse azalaki na mayele makasi, Era doutor. azalaki docteur, Tinha conhecimento. azalaki na boyebi, Tinha sabedoria. azalaki na sagesse. A Bíblia diz que numa certa idade Biblia elobi na age moko ele decidiu de abandonar a riqueza do casa do faraó onde que ele vivia. yazwi décision ya kotika nyonso oyo azwaki epai ya Pharaon. Estou no livro de Hebreu capítulo 11. Naza na livre ya Hébreux chapitre A 11 partir do versículo 24, uta na verset 24 descendo até o versículo 27. nakokita kino na verset Ele 27. tinha aceitado perder essa glória que ele vivia na casa do rei Ye Faraó, ndimaki aperdre gloire azalaki nango na ndako ya roi Pharaon para ir se juntar aos homens fracos. po akende komikanga na bato oyo balemba. Afinal, era um caminho que Deus o queria lhe chamar para lhe preparar a ser um liberador do seu povo. Soki ezalaki nzela nkolo abandaki kobongisa mpo ye azala mokangoli ya libota na ye. Depois de um certo tempo, Nsima ya mwa ntango mokie Deus vai se encontrar com ele. nzambe akutani na ye No Êxodo capítulo 3, na Exode chapitre 3. ele se encontra com Deus Ye akutani na nzambe, e Deus colabora com ele. Ele entrega uma missão nzambe akolabore na ye mpe apesi ye tinda para ir libertar o seu povo. mpo nakende kokangola libota na ye. Deus tinha muita confiança a Moisés. nzambe atielaki moïse motema nyonso. Eu me refiro de Êxodo 7, no seu primeiro versículo. nazokanisa na Exode 7 na première verset. Deus tinha capacidade nzambe akokisaki Moisés moïse ao ponto de ele fazer Deus na ntina niveau akokomisa ye nzambe diante de Faraó. liboso ya Pharaon. Quando ele falava, ntango ye azalaki koloba é Deus que falava. nzambe nde azoloba. Vê esse tipo de confiança. tala niveau ya confiance oyo. E dia, mpe mokolo moko depois de Deus já começar a trabalhar com ele, nsima ya nzambe kowumela kosala na moïse, dia a sua irmã Miriam mokolo moko ndeko ne Miriam e Aaron mpe Aaron queria tentar tocar sobre a vida de Moisés. balingaki bameka kosimba pomo ya moïse. Aleluia. Amen. Estou no livro de Número. naza na mokanda ya nombre. Me ajuda, acho que eu não vou conseguir ler esses versículos. nakanisa nyonso nakoka kotanga te. Aleluia. Amen. Mas creio que estamos a acompanhar a história. nakanisaka bozolanda lisolo. Número capítulo 12, Nombre chapitre 12 no versículo 5 até o versículo 10. na verset 5 ti na verset 10. Aaron Aaron e a sua irmã mpe ndeko na ye Miriam queriam tocar na vida de Moisés. balingi basimba na bomo ya moïse. E Deus convocou ele na tenda da asignação nzambe abengi bango para tratar esse assunto. na tante ya désignation mpo batraite likambo wana. Quando se apresentaram diante de Deus, ntango bapusani liboso na nzambe, Deus começou a ralhar nzambe abandi kogangela Aaron Aaron, e Miriam. Miriam. Quem vos autorizou para tocar esse homem? nani apesi bino nzela kosimba moto oyo? Aaron Aaron e Miriam, mpe Miriam. com a certeza no coração, falava, mas Deus, na sirasi na motema me nzambe mas o que ele está fazendo não é justo. oyo ye azosala eza juste Mas te. Deus não deixou tempo. nzambe atiki ta te, Começaram a ralhar abandi kogangela e ao ponto de colocar a doença na vida de Miriam. kino nzambe kuta atiki malade ekota na vi ya Miriam. Uma das palavras que eu gosto muito que Deus falou a Moisés, ou a Aaron, Miriam, à frente deles, moko ya makambo nzambe alobi na Aaron na Miriam liboso ya Moïse, que este é o meu servo, oyo aza mosali na ngai, é um servo fiel. aza mosali fidèle. Deus testemunhou nzambe atatoli Moisés, Moïse um servo, mosali fidèle. O homem que eu falo com ele é boca a boca. oyo ngai nalobaka na ye face à E face. Moisés mpe Moïse começou agora a se habituar com Deus. abandi sikoyo komesana na nzambe. Você não viste? Oh, moni te Eu tentei casar
a mulher a Canané, Deus me deu razão. Aqui comigo com bala, na minha Não com me- bala, mensagem para pescar Não razão. brinca comigo. Consegue não nanga O te. que eu faço, o que eu falo, Deus sempre acompanha. Oyo ngana lobakata mabe nzamba la Eu nango. colaboro com Deus assim. Ngana so oboye. E começou a se habituar com Deus. Ani começar na nzambe. Começou a se habituar com Deus. Ani começar na nzambe. A Bíblia diz: Biblia lobi. tinha acontecido um dia, Mokolo moko esalami. o povo de Deus Libota nzambe. estavam a necessitar a beber. Ina posa gomela. Aleluia. Yes. Aleluia. Amen. Levantaram voz, começaram a criticar, Batomboli mungongo bandiko falar com a critiquer. ira Koloba na kanda. contra Moisés. Poete Moïse. Por que Moisés nos tirou do Egito Pona nini Moïse olongoli sibito na Egypte. para nos levar aqui no deserto? Pona komema biso awa na Era para, desert. quer dizer, era para nos levar a morrer. Est-ce que ezalaki mpo mema biso na re? Esse é Deus Nzambe que oyo. nos levou no deserto. Oyo amemi biso na Tinha desert. mau plano contra nós. Ozalaki na plan mabe mpona biso. Começaram a chorar. Bandi kolela. Começaram a gritar. Bandi koganga. A Bíblia diz: Biblia elobi. Moisés Moïse e Arão mpe Aaron foram diante de Deus. bakei liboso na nzambe. Agora vamos ler a palavra de Sikoyo Deus. totanga maloba nzambe. Número capítulo 20. Nombre chapitre 20. Me ajuda a ler. Número capítulo 20. Chapitre 20. Estou abençoando uma pessoa. Número capítulo 20. Vamos começar a partir do primeiro versículo. Leio em nome de Jesus. Amém. Chegando os filhos de Israel, Aham. toda a congregação ao deserto de Zin, Aham. no mês primeiro, Aham. o povo ficou em Cádiz. Aham. E Miriam morreu ali Uhum. e ali foi sepultada. Ok. Verso 2. Uhum. E não havia água para a congregação. Ok. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés Uhum. e falaram dizendo: Uhum. Oxalá tivéssemos expirado Uhum. quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Uhum. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Uhum. Para que moramos aqui nós e os nossos animais? Uhum. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Uhum. Lugar não de semente, nem de figos, nem de vide, nem de romas, nem de água para beber. Uhum. Então Moisés e Arão se foram Uhum. de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Aleluia. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Uhum. Toma a vara e ajunta a congregação, Aleluia. tu e Arão, teu irmão, Uhum. e falai a rocha perante os seus E olhos. falar a rocha perante isso. E falai a rocha perante os seus olhos, Uhum. e dará a sua água. Dará sua água. Assim lhes tirarás água na rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Uhum. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Uhum. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rocha e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenha dado. Uau. Estas são as águas de Maribá, porque os filhos de Israel contentaram contra o Senhor e se santificou neles. Palavra do Senhor. Amém. Nesse texto que nós lemos, tem 5 verdades que queremos tirar, 5 pontos importantes que queremos tirar. Na buku totangi tozali na 5 vérité importante olingi tobimisa wana. A primeira verdade Vérité ya liboso. que podemos tirar nesse versículo que nós acabamos de ler, Oyo tongoki kobimisa na verset oti kotanga. a assembleia era, quer dizer, o povo de Israel, Libota ya Israel. na verdade estavam rebeldes. Na solo bazalaki ba rebelle. Isto é a primeira verdade. Yango eza vérité ya O liboso. povo estava muito rebelde. Peuple bazalaki ba rebelle ya No makasi. versículo 3, Na verset 3. porque chegaram ao ponto de mexer, Pe bakomi na Moïse. poya koningisa Moïse. tirar a paz Kolongola kimia de Moisés. ya Moïse.
Alléluia. Amen. O povo miansava Moisés. Peuple azali komenase Moïse. Tirou a paz de Moisés. Alongoli kimia ya Moïse. A segunda verdade Deuxième vérité. é a primeira posição de Moisés Ezali première position ya Moïse. e Aaron. Pe Aaron. Isso aparece também melhor. Yango emonisami peke malamu. Porque eles se afastaram de assembleia Po ete bango baseloignaki na assemblée. para ir na entrada da tenda da asignação, Po bakende na ekoteli ya tente ya congrégation. para ir buscar a face de Deus. Koluka elongi na Yahweh. E aí que a glória de Deus se manifestou. Nesika wana nde nkembo ya Nzambe emonisamaki. Aqui estou no versículo 6. Awa naza na verset 6. A segunda verdade, Deuxième vérité. a primeira posição de Moisés Première position ya Moïse e de Aaron pe ya Aaron. aparece estar bom. Ezali komonisamaki eza malamu. Se eu falo que aparece porque não acabaram bem. Soki nalobi eza po esilaki malamu te. A terceira verdade, Troisième vérité. a direção divina La direction divine era muito clara ezalaki très e claire, muito simples très simple para resolver a situação mpona koresoudre likambo que aparecia difícil ao povo de Israel. oyo ezalaki komonana pasi na libota Israel. E aqui nós podemos entender que o homem nunca será perfeito. Awa tokoki komona ete mutu akozalaka jamais ya kokoka. Se estou a falar da perfeição, estou a falar da perfeição absoluta. Soki nazolobela kokoka ya mobimba. Aleluia. Amen. Aleluia. Porque aqui tem os teólogos que vão falar que não, aprendemos na expiação, o homem também Oh, awa perfeito. bato babuku bato Hein? ya badiplome bazali toyekolaki boye te. Mas essa perfeição é parcial. Mais perfection nazobeza partielle. O homem tem a perfeição, o homem que passou na expiação, recebeu a graça Moto da aleki expiação, na expiation azwi ngolu. ele recebe ou torna-se perfeito, mas essa perfeição é parcial. Ye azwi perfection akomi parfait mais perfection wana eza partielle. Vamos imaginar junto. Tokanisa elongo. Deus deu a solução. Nzambe apesi solution. Moisés foi buscar a Deus Moïse ake koluka Nzambe para a solução de dar água mpona solution ya kopesa mai ao povo de na Israel. libota ya Israel. Aleluia. Iyo E Deus ouviu Nzambe amoni ayoki e deu uma direção divina. mpe apesi etalisi ya botambe. Disse a Moisés: Alobi na Moïse receba a sua vara zwa nzete na yo e vai. kende Ajunta sangisa os filhos de Israel bana ya Israel à frente da rocha. liboso ya libanga E você falará. mpe yo koloba. A direção divina era muito clara. Bandeko direction divine ezalaki très claire. E a Bíblia diz: Biblia elobi também Moisés convocou a assembleia. Moïse peut convoquer ensemble Mas infelizmente, mais pasi makasi para continuar com a mesma direção, mpona continuer na likambo bayebisaki ye ele tornou ou deformou a informação. ye apepisi information kola alobaki. Estou na quarta verdade. Naza na quatrième vérité. A terceira verdade, falei, Troisième vérité nalobi a informação era muito clara. direction information divine ezalaki très claire. Versículo 7 Verset 7 e o versículo 8. na verset 8. Agora, a quarta verdade Quatrième vérité é a deformação de mensagem. ezali la déformation ya message. Deus diz: Nzambe alobi fala loba a rocha na e a libanga rocha dará água. libanga ekopesa mai. Ele chegou, Yakomi deformou a informação. a déformé information. Você é rebelde. Bino batomboki. Será que Deus mandou ele para ir chamar o povo de Israel rebelde? Est-ce que Nzambe atindaki ebenga peuple E ele batomboki? não acabou ali. Ya suki wana te. Em vez de falar na rocha Nesika ya kolobaka na e libanga dar água, epesa mai ele diz: ya lobi. será que essa rocha pode dar água? Est-ce que libango ekoki kopesa mai? Não deu glória a Deus. Apesi kembo na Nzambe te. Humilhou Deus. Kitisi Nzambe. Muita gente, Ebele ya bato. muito homem de Deus. Bato na Nzambe ebele. Quando Deus começa a lhe exaltar, Soki Nzambe abandi kotombola ye. ele procura substituir no lugar de Deus. Yalukaka azwa esika ya Nzambe. Ver que ele pode também operar ao lugar de Deus. Yalingi asala na esika ya Nzambe. Amado, Bandeko. se não Deus se operar Soki Nzambe na asali vida te. de uma pessoa, Na pomo ya moto. estamos incapazes de fazer qualquer coisa. Biso toza incapable ya kosala eloko nyonso. Aleluia.
Não se engana, amado. Comigo constatei. Não pode me... Mesmo eu não posso me enganar. Atanga na comigo constatei. Deus me chamou no ministério da libertação. Zamba benginga na ministério da delivrance. É através do meu ministério. Nanzela ministério na Muita gente está a receber a cura. Pelea batuazo da Acho guérison. que já deu muitos testemunhos aqui. Na mona bande se na pessoa témoignage belao. Aleluia. Amen. Até os mortos já foram ressuscitados. Bakufi bazongi na Os bomo. cidáticos muito foram. Batasida wana kutungu bebele Os shibabeli. coxos andaram. Bakoka batele Mas eu nunca falarei. kasi na kotika na kolobate. Estou capaz Na koki de curar uma pessoa. Yakobik sa moto O moko. dia que eu vou falar assim, Mokolo ngana lobi yango. tornará um risco para o meu ministério. Ekomi mbeba pona ministério na ngai. Aleluia. Moisés disse: será que essa rocha pode vos dar água? Oita lobi eske libanga ko pesa bino mai. Mas Deus tinha dito que fala na rocha. Menzamba lobaki loba na libanga. É esta rocha que vos dará água. Je libanga oyo ko pesa bino mai. Ele não acabou ali. Yasuki wana Ele te. pegou a vara. Asinta te na ye. Bateu down. Apeti pa. Primeira vez. Ya liboso. A segunda Ya vez. mibale. E aí já Ekuna havia o fim do ministério de Moisés. suka ya ministério a Moïse. Aleluia. Deus disse a Moisés: Zamba lobi na Moïse. como não deu glória a mim, Lokolo tomboli ngai te. não vai entrar na terra. Yo Moïse okokota te na mabele elaka. Eu declaro em nome de Jesus: Nasambeli na kombo na Yesu. você não vai cometer tais erros na sua Yo kosala vida. berera boite na bomoi na yo. Você não vai se habituar com Deus um dia. Okomesana na nzambe te mokolo moko. O seu destino é preparado. Destine na yo eza E préparé. você vai chegar até ao seu destino em nome de Jesus. Yo okoma na destine na kombo na Yesu. Você não vai parar no caminho Yo em kosuka nome mina de nzela na Jesus. kombo na Yesu. Mashaba. Aleluia. Yes. Deutéronome capítulo 31. Deutéronome chapitre 31. Vamos ler o primeiro versículo. Tokotanga premier verset. Hoje os leitores não estão só meu filho. Ba tá lecteur sofrendo. kaka ngai bozonyokola Meu ngai. Deus. Na interpréter na tanga. Deutéronome 31. Deutéronome 31. Vamos ler o primeiro versículo Tokotanga verset ya liboso. até o versículo 4. Tina verset 4. Me ajuda rápido se A lecteur bosungi biso na lombango. Deixa. Deuteronômio capítulo 31, no seu versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. Moisés proclamou estas palavras a todo Israel. 2. Tenho hoje Versículo 4, mamãe. 4. E Yahweh tratará desta nação, adversárias do mesmo modo como tratou Seu e Ogeu, os reis dos amoreus, os quais reduziu a ruínas e arrasou a terra deles. Palavra do Versículo Senhor. 15. Vamos, mano. Verset 15. Kaka na chapitre moko. 15. Yahweh apareceu na tenda, em meio de uma coluna de nuvem. E a coluna de nuvem pairou sobre a entrada da tenda. Obrigado. Ok. Deutéronome 32, versículo 4. Deutéronome 32, verset 4. 32, mamãe. Versículo 4. Verso 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Ele é a verdade. Ele é rocha. Ele que levava o povo pelo deserto. Yenda kutambisa pepe na deserto. Moisés cometeu o erro. Moïse asalere. Se habituar com Deus Ya começa na até o ponto de bater Deus. Kino ne sika kobeta nzambe. Amado, Deko. o dia que vai tentar bater Deus, Mokoloko lukobeta nzambe. de uma maneira consciente ou inconsciente, Na lolenge moko conscient ou inconscient. saiba que naquele dia Yeba ke na mokolo as wana. coisas vão se complicar na tua Makambo vida. ekobeba na bomoi na E a yo. morte prematura vai surgir. Liwa prematire kobotama. Ninguém Côté. é autorizado Asa autorisé. a tocar Deus, Ya kosimba ou de nzambe. bater a Toko Deus, beta nzambe. ou de ameaçar a Toko Deus, ningisa ou nzambe. de roubar a glória de Deus. Toko yiba kemba nzambe. Deus é Deus, Zamba ta nzambe. Ele está no seu trono, Ya za na trône na Ele ye. sempre ficará Deus. Ya kozala kaka
na nzambe. Qualquer cause que Deus opera na sua vida. Eloko nyonso nzambe asali na bomoi na yo. Confessa que Deus que operou. Confesse nzambe nde asali yango. Procura se apagar. Lukomi bungu. E Deus aparecer na sua vida. Amonana na bomoi na yo. Ele levantou a rocha. Ya peti na libanga. Il levava o povo de Israel. Oyo azomema libota ya Israel. Quando vai bater. Soki opeti. O homem que está da força no seu ministério. Moto azopesa bokasi na ministère na yo. Aí que vai morrer. Yo nde wana kokufa. O dia que vai bater. Mokolo kobeta. A força que está te ajudando a avançar. Makasi ezosunga okende liboso. Amado, naquele dia vai pegar a cabeça. Mokolo wana kosimba mutu ndeko. Versículo 15. Verset 15. Vamos. Verset 15. 32. 15. Israël est devenu gras. Il a régimé. Tu es devenu gras. Épais et replé. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Alléluia. Il a méprisé le rocher de son salut. Yes. Elle méprise. Elle disprezo. A rocha. Libanga. Alléluia. Yes. A rocha de quem ça? Da salvação. Libanga ya lobiko. Eloko yo ezaki komemela bango lobiko ba minimiza. A causa que eles carregavam a salvação desprezando O isso. dia que vai minimizar o que está da força, o que está te ajudar a avançar. Mokolo será o fim. te. Será o fim. Wewe sungu avancer como Será o açúcar. fim do seu Eu carreira. açúcar a carreira na Eu eu. levanto minha mão. Na sembo lobo konanga. Profetizo na vida de uma Na pessoa. sacola na bomba ya mutu moko. Essas coisas não vão acontecer na sua vida. Bater na bomba na eu. Você não vai tocar no Deus vivo. Bater na zamba E bomba. você vai continuar a caminhar com Deus vivo. Continue na nzambe. Em nome de Jesus. Vou te dar 3 conselhos para acabar rápido. Na kopesa outro conselho para vocês no O banco. que fazer Nini kosala? para não se habituar com Deus? Po mesana te na E nzambe. como também pode entender que já estou habituado com Deus? Pendenge nino koyeba ke nazo mesana deja na nzambe. A primeira coisa, Premier conseil. você pode descobrir que já estou habituado com Deus Okoyeba ke na bandi komesana na nzambe. quando as coisas que você temia, Soki makambo oyo bandai kobanga no na kala. princípio Ne bandeli. da sua vida cristã, Ya bomo ino bo no Kristo. seu ministério, Ya ministère na yo. você começa a se habituar com Yo isso. como mona ngo normal. Começa a ver isso normal. Como mona ngo sava. As coisas Makambo. que você temia, Yo bandai kobanga. quando tinha vindo na vida cristã, Tango yaki sika na bo quando Kristo. tinha começado o ministério, Tango bandi ministère. as coisas que você evitava Makambo bandai kobanga. para guardar a comunhão com Deus. Oso éviter pour garder communion na nzambe. Amado, quando veja que começa agora a viver isso, ver isso normal, Ndeko soki kaka yo komi komona ngo eza nango normal. saiba que já caíste, Yeba ke si okwei. já está na armadilha Si oza na motambo. e já começou a habituar com Pe Deus. si obandi komesana na nzambe. O temor de Deus Kobanga é nzambe. o princípio da Eze bandeli ya boyebi. Salmo 111, versículo 10. Psalm 11 verset 10. A segunda coisa que pode entender, Conseil ami baloko koyeba. que já estou em risco Que nazada na risque. e já estou habituado com Deus. Nazomesana na O que nzambe. estou a fazer O nazosala. é se habituar com Deus. Eza komesana na nzambe. É quando começa a ver as coisas normais de Deus. Eza tango komi komona makambo nzambe normal. Eu tenho um serviço, vou orar para a gente. Nana musala mo nasambela pona batu. Posso orar ou não? Na kwe kosambela tote. Deus vai operar. Nzambe kosala na ye. Quando começa a ver as coisas normais de Soki Deus. komona makambo nyonso eza nango. Ah, eza normal. Era antes de ir na praça, Ozaki avokende na wenzi. antes de ir trabalhar, Avoke kosala. você acordava muito Yo cedo. badola mukava. Senhor, me ajuda. Oh, Koloso Abençoa o Nagai. meu dia. Pambola joelho Abençoa o Nagai. meu trabalho. Pambola musana Seja Nagai. comigo. Sana ngai. Quando começa a ver Tango komi a komona. negligência Negligence. entrar nesse sistema. Ekoti na système oyo. Ah, não, orar ou não. Ah, kosambela tate. Deus está comigo. Nzambe sana ngai. Amado, começa a, já sabe que começaste a habituar com Deus. Yeba ke si obandi deja komesana na nzambe. Se habituar com Deus. Komesana na nzambe. As negligências. Ba negligence. Amado, Ndeko. a palavra de Deus Liloba nzambe. é autoridade. Eza Ninguém autorité. está em cima da Moko palavra te de aza Deus. likolo ya liloba na nzambe. Se a Bíblia diz: Biblia elobi. maldito o homem que faz a obra de Deus com a negligência. Alakela mabe mutu asali mosala nzambe na Vou te negligence. dizer mesmo, orar, negligenciar a vida de oração é já
uma negligência e se habituar com Deus. Même qu'on néglige a prière, ça déjà négligence à mutabani começar na Tem nzambe. programa que tem na igreja, você não tem tempo. Ah, não, vou vir só Séminaire começar na depois. église. Ah, na goya après, na goya Temos après. jejum, não, eu vou começar depois. Hoje ele tem ngano banda après 2 Se semaines. habituar com Deus. Começa na nzambe. Amado, Ndeko, saiba que yebete, está te levar ezomema yo, para cair no buraco. poko ya na libulu. A terceira, ou o terceiro segredo, Troisième vérité, Au conseil. conseil, para descobrir posso sola. que já estou em perigo ou já estou a tentar com Deus. Que si na komi na ngambu, na zomeka deja nzambe. É quando começar a se confiar nas tuas próprias forças. Ezatango bandiko tiela mutema makasi na yo moko. É? Quando já você nota que não, eu mesmo posso tentar. Tango yo somoni ke hehe, na pena makasi na ngai, na Posso gomeka. orar, essas coisas vai passar. Makamata ngamo na samble Ah, goli. essa aqui, oh, Ah, oyo bo. Não, amado. Non ndeko. Veja dia a dia Eza na mokolo na mokolo. em ti que com Deus que posso fazer coisa sozinho não vou conseguir nada. Na nzambe nde na kosala makambo ngai moko na kosala eloko te. Amém. Amen. Amém. Amen. A quarta verdade, não sei se é a quarta ou a quinta. A quinta, né? A quarta verdade, Quatrième vérité, a incredulidade. l'incrédulité. Quando começa a notar a incredulidade entrar na sua vida. Soki okomi komona déjà incrédulité ezokota na bomoi na yo. O que é incredulidade? Incrédulité za nini? Conhecer a Deus, Koyeba nzambe, conhecer os princípios de Deus, koyeba ba principe, mas começa a rejeitar, desprezar mais obandi ko rejeter yango, o que são os mépriser. princípios certos de Deus. Oyo eza ba principe ya nzambe. Amado, saiba que já começaste a se habituar com Deus. Yeba ko komi déjà komesana na nzambe. Hein? Aleluia. Amen. Oh, aleluia. Yes. Amado, existe homem de Deus para subir no altar ter que beber vinho. Bandeko, hein? eza kutu na basere na nzambe pa mata, pa peta maka ivote azote. Alléluia. Aleluia. Alango molimo, alléluia. E você está vendo que é a unção de Deus. Yo moni ke pakola meza na ye. Afinal, Zokande. ele já bebeu muito. Dose ezosala na kata nzoto. Ele disse: não, eu já estou habituado. Ya babinga sina Eu mesana. posso beber e Komela na bom 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 bom. esse hábito está muito no Camerun. Ah, makambo eza mingi na Cameroon. Muito homem de Deus para passar no altar. Basana na nzambe mingi avaleka na share. Beber. Fo mwa moko ekota. Se habituaram com Deus. Komesa na nzambe. Espiritualmente, Deus já lhes rejeitou. Spirituellement nzambe se abwa kisibango. Aleluia. Iyo. Oh, Iyo. a incredulidade Incrédulité. é uma cegueira do diabo, Satanás na vida da gente. Eza vekema ya satana na bomo ya batu. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. E para acabar, Pona kosukisa. o quinto segredo Cinquième conseil. para descobrir que já está em risco Poyeba ko comme déjà na risque. é quando perder a força de confessar. Eza tango obungisi makasi ya ko confesser. Aleluia. Amen. A força de confessar. Makasi ya ko tubela. A igreja hoje um dia é fraco porque a igreja não confessa mais seus pecados. Église lelo ezokoma faible po église etubelaka susu te masumu na yango. O que significa confessar? Kotubelelakisi nini? Confessar não significa vai na tua casa, se ajoelhar, Senhor, me desculpa, porque eu Kotubeleza te roubei, ofukami porque na eu chambre fiz na yo X. limbisa ngai. Não, não, Nasalaki não. boye. Non, non, non. Aleluia. Aleluia. Amen. Confessar significa o quê? Kotubela likoloba. Publicar Kopublier. o que você fizeste Oyo sali. diante de outras pessoas. Liboso ya batu mususu to mutu mususu. A Bíblia diz, Biblia elobi. no 1 de João capítulo 1, versículo 9. Na 1 Jean chapitre 1 verset 9. Ele é justo e fiel Azali juste para fidèle. perdoar os nossos pecados Kwa limbisa masumu na quando biso. confessamos. Soki to confesser. Quando confessamos. Soki to kotangu to confesser. Muitos já se habituam com Deus. Ebele se ba mesena nzambe. Posso cometer o erro na minha vida. Nakosala errera munene na bomo na E ngai. está me afastado de Deus. Oyo ezolongola nga na E nzambe. está me levar à morte. Ezomema nga na Diz kufa. que não vou confessar a ninguém. Nakukonfese pa mutu te. Senhor Jesus, Kolo Yesu. eu tenho, Nga naza. sente sua misericórdia de mim. Tala kaka mawa na yo. Há pecados. Eza na masumu Se mususu. não confessar, Soki otubeli yango você te. nunca vai dominar isso. Yo kotikala kodomina yango te. Yes. Creio que estamos na escola. Amen. E não me abençoa. Pastor Guilherme,
Papa qui me sinamé tu n'es pas beso. Significa que na seulement moto pambola ngai te. Zokota. intromejo. Intromejo. Ekoti. Confessa. Au confesser. Alléluia. Amen. Que o abençoar a igreja. Na pambo l'église. Declaro. Na sambeli. Você não vai morrer nessas coisas. Yoko kufa te na makambo yo. Yes. Os que morreram são eles. Oyo bakufi eza bango. Você é uma geração. Yoza génération. Da gente que não parar no caminho. Ya batu basuka na nzela te. Você vai chegar. Yoko koma. Onde que Deus preparou. Esika nzamba préparé. Para você chegar. Bona yo koma. Ninguém vai te destruir no caminho. Moto akopesa te na nzela. Ninguém vai acabar com o seu ministério no caminho. Filisa ministério te na Eu nzela. libero uma palavra. Gana libere yo Na mamoko. vida de uma pessoa. Na pomo ya moto moko. Não duas pessoas. Batu mibale te. Mas uma pessoa que está aqui. Moto moko azali Eu awa. declaro. Gana sambeli. O que acabou a vida do Moisés. Oyo silisi pamo ya Moïse. Não vai acabar a sua vida. Eko silisi pamo na yo te. O que acabou Oyo silisi. a vida de Moisés. Na pomo ya Vai Moïse. acabar a sua Eko vida. silisi pamo na yo Não te. vai acabar a Eko sua silisi vida. pamo na yo te. Onde que os outros pararam no Esika caminho. basusu basuki na Você nzela. não vai parar. Yoko suka te. Alguém está recebendo essa declaração. Alguém está recebendo essa Moto declaração. moko azoyamba yango. Outros se enterraram. Esika basusu bakundami. Você não será enterrado. Yoko kundama te. E você Pe yo. vai continuar com Deus Oko vivo. continue na nzambe na bomo. A revelação de Deus Révélation nzambe. não vai se afastar de você. Ekolongwa te pa na yo. Dia a dia. Mokolo na mokolo. Você estará na presença da revelação Yoko de na Deus. présence da révélation nzambe. Dia a dia. Mokolo na mokolo. Você vai ouvir a voz de Deus. Yoko yoka mongoma nzambe. Dia a dia. Mokolo na mokolo. Você vai entender que está na boa posição. Yoko sosolo koza na position bien. Eu libero uma graça. Libere polo oyo. Onde que os outros Esika basusu. caíram no apoio, você não vai cair. Yoko koya te. Você não vai cair. Yoko koya te. Você vai passar. Yoko leka. Mesmo você tinha cometido uma vez, Tosalaki mbala moko. mas agora Esikoyo. a graça de Deus Golwa nzambe. está cair na vida de uma pessoa Ezokoya likolo bomo ya moto moko. para recomeçar uma nova Mpona vida, kobandela bomo ya sika. para recomeçar um novo ministério, Mpona kobanda ministère ya sika. para recomeçar Mpona kobandela novo carreira. carrière ya sika. Tua família, Libota na yo. você vai dominar. Yoko domina yango. Será a primeira pessoa Okozala moto ya liboso. a marcar nova Oyo história. komarke histoire ya sika. Onde que os outros cairão, Esika basusu bakwei. você não vai cair. Yoko koya te. Porque você é campeão. Champion. Os campeões de Deus Champion nzambe. não parar no caminho. Suka na nzela te. Porque você é Ete yo. carregar Ozomema. o campeão dos campeões, Les champions. vencedor dos vencedores, o homem mais forte desse mundo. Moto makasi ya mokili oyo. Jesus está na tua vida. Yesu bomoi na yo. Vai à frente. Ende liboso. Você é campeão. Oza champion. Não estou ouvindo tua amém. Nazoka me na yo te. Eu declaro você é o campeão. Declare champion. Aqui em Angola, você vai marcar a sua época. Aqui em Angola, onde que os pregadores, Esika bakei. onde que os cristãos Esika bakristo. vão conseguir, Bakoka te. você vai conseguir. Você vai vencer. Vão procurar. Bakoluka. Quem vai conseguir essa situação? Bana kokoma likambo oyo. Você vai aparecer. Yoko monana. Receba a marca dos campeões. Receba a marca dos campeões. Champion. Começa a bater palma. Nakobeta E maboko. começa a vibrar na presença de Deus. Vibre na presença ya Vibra na Nzambe. presença de Deus. Começa a dizer: Banakoloba. eu sou campeão. Nasamolonge. Nada que vai me parar no caminho. Nada que vai me limitar no caminho. Graças a Deus.
Eu sou campeão. Sou chamado para vencer. Sou chamado para continuar. Chamado para continuar. Não vou parar no caminho. Não vou parar no caminho. Vai declarar. As doenças que matam os outros. Mesmo se tinha cometido o erro, andar nos caminhos errados, tinha apanhado uma doença qualquer, ainda há misericórdia na sua vida. Ainda a graça de Deus está em cima de ti. Faz orar a Deus. Toda marca diabólica que tinha entrado na minha vida para me limitar, para o meu passados, seja destruído. Acaba com a minha vida. Bate palma, declara. Eu declaro e decreto. Todas as consequências que me reclamam no passado, eu declaro. Para nova vida, nova força. Me casane que xere, a la rusa bruta bare bebê, e chebade cado brote, la raça cade que terere, e loro bruta varia bade, a sandecha de do, e o rabrata vari, e xeriare, la mane brote bebê, a rosa que xeria, e o rabrata bare bebê, reira bruta bare bebê, me la bruta bare bebê, socorro para in Jesus' name. Amen. Amanhã, vou falar os 3 graus, 3 níveis que não pode desviar. E os 4 passos que te ajudar, que vai te ajudar a chegar ao coma. 3 graus, 3 níveis. Basta desviar esses 3 graus. Acabou. Amanhã vou falar de 3 graus. Alléluia. Levanta suas mãos. Começa a adorar a Deus. Sendo campeão dos campeões. Oremos em nome de Jesus. Fala, sou campeão. Obrigado, Jesus. Para me fazer campeão. Vou morrer campeão. Ninguém vai me terrasser.